pega isso aqui, ó. Oxi, eu quero ver essa casa brilhando. Então joga glitter. Toma. Ah. Ah. E tu, não era pra estar na escola? É que, sem mentir, senão é pior. É que eu levei suspensão. O quê? Eu levei suspensão. Por quê? Porque eu contei uma piada. Vixe, já até sei qual é. Que piada foi essa? Eu perguntei pra diretora se ela sabia porque o cadeirante é a pessoa mais confiante do mundo. E tu disse o quê? Eu disse que ele é a pessoa mais confiante do mundo porque ele não passa a perna em ninguém. Agora eu te pego. Ai.